sou monitora da cadeira do semestre de 2023/1. Esse aqui é o Fernando Fraga de Freitas dos Santos. Ele vai fazer parte da banca examinadora da audiência pública dessa edição. Então, Fernando, eu gostaria que tu começasse falando o teu nome, a tua idade e onde e quando tu se formou. Boa tarde. Bom, meu nome é Fernando Fraga, eu tenho 35 anos. Me formei na URGS, tá? Em 2013, foi a colação de grau, tá? Basicamente isso. Certo. E o que te trouxe para a área de transportes? Pois então, uma boa pergunta. O que me trouxe para a área de transportes foi uma história meio como se fosse ao acaso, né? Eu estava lá na URGS, fui chamado para ser monitor da cadeira de desenho técnico, isso no segundo semestre, se eu não me engano. E lá nessa, no departamento de desenho técnico trabalhava o Daniel Garcia, que é professor da cadeira. Uhum. E ele já prestava consultoria na área de transportes e tudo mais e me apresentou. E aí é aquilo que a gente brinca que é que nem cachaça, né? Ele me Sim. apresentou a área de transportes, de infraestruturas e projeto geométrico, principalmente, que ele fazia. E aí, desde lá, isso foi em 2007, desde lá eu trabalho já com isso. Que legal, bem no início do curso, então, tu já teve essa vontade. Isso aí, Show. exatamente. E como é que era a engenharia na época que tu se formou, ou quando tu era estudante, né, pra ser mais, já que tu se formou recentemente, assim, o que tu vê de diferente? Bom, a engenharia como um todo não mudou muito, né? Mas algumas formas de como que se atua na área de transportes, isso sofreu uma mudança nesses últimos anos, últimos 6, 7 anos, eu acho, que foi o pessoal que já estava acostumado a trabalhar, que fazia sempre a mesma coisa, começou a não conseguir mais aprovar projetos, por exemplo, ou fazer os projetos da mesma forma, porque começou a entrar muita informação. Então, a parte do início do BIM agora, mas a parte dessa de modelagem, nuvem de pontos, então são até os próprios órgãos começaram a ter alguns critérios diferenciados do que tinham antes. Uhum. Né? Essa, eu acho que a modificação maior na área foi a parte de critérios dos órgãos e qualidade de informação que acaba vindo do campo. Uhum. Basicamente disso, que era da época para agora. Né? Então era tudo mais simples. A gente simplesmente trabalhava com seções transversais e 3D era para bonito. Assim, Sim. Só pra. agora tem compatibilização, um monte de coisa. Entendi. Foi uma coisa meio na marra, então, assim, bem rápida nos últimos anos. Sim. Perfeito. E qual que é a tua função na área de infraestruturas? Qual lugar que tu tá atuando? Quais as tuas atividades no dia a dia? Bom, tem 1 hora só para contar disso daí. O Tem o que tempo que tu acontece? quiser. Na área de infraestrutura, hoje eu tenho uma empresa com mais 3 sócios de consultoria, né? Então as consultoras são as empresas que fazem os projetos, né? Nós fazemos projetos viários e de tudo que é monta por todo o Brasil, tá? Hoje eu sou um dos diretores, obviamente, tem um monte de função que é burocrática, né? Uhum. Mas a gente também, mesmo tendo a empresa, a gente atua na parte do projeto como um todo. Então, basicamente, eu faço também projetos, ou coordeno, né, quando dá tempo de fazer, eu faço. Projeto geométrico, né, que me especializei ao longo desse tempo todo, projetos de terraplenagem, projetos de pavimentação, projetos geotécnicos, basicamente são esses, e estudos topográficos junto. Então é tudo. Só isso.
Não, tem vários outros projetos. Tu tem o projeto de drenagem, obras complementares, tu tem interferências, Uhum, tem projeto de desapropriação, tem estudos geológicos e estudos geotécnicos, né, além do projeto geotécnico, estudos de tráfego e capacidade, segurança viária e sinalização. uhum. É um monte de projeto. Esse daí que eu faço é Sim, só um pedacinho, mas a só a gente também pontinha do coordena iceberg. tudo. Isso mesmo. Legal. E além desses, quais setores tu já trabalhou? Bom, uh, na parte da engenharia de transportes, o setor que eu menos trabalhei foi drenagem, Uhum, mas eu já trabalhei muito pouco, assim, foi um ano por aí, 6 meses. Fora isso, basicamente todos os projetos eu já trabalhei em parte ou em todo, então setores desde todos os que eu citei agora há pouco, né, desde os sim, estudos até os projetos. entendi. E agora tá numa parte mais geral, justamente por ser o diretor, assim. Acaba permeando por todos. Sim, e daí nesses. É que assim, tem projetos que às vezes requerem uma especialização um pouquinho maior, Uhum, né? Então, mesmo que eu não faça o projeto geométrico, por exemplo, e provavelmente o Daniel, o que ensina na cadeira para vocês é mais a parte de geométrico, alguma coisinha de terraplenagem, né? uhum, O que ele ensina na cadeira é o que é bem o que tu falou ali, a pontinha do iceberg, sim. porque tu tem muitas normas que tu pode ou não utilizar, tu tem critérios que a experiência define ou não. Então, o que acontece hoje? Tem o pessoal que faz, principalmente o trabalho braçal dessa parte de geometria que a gente treinou, eu treinei vários, só que tem horas que, poxa, tu faz isso há 10 anos, tu já sabe o que vai acontecer, então tu Uhum, fala para a pessoa, ó, atua dessa forma, faz isso daqui, utiliza isso ou aquilo, né? Fora isso, outros projetos como pavimentação, por exemplo, volta e meia eu pego e escrevo de cabo a rabo, porque não adianta. O engenheiro tem que fazer do início ao fim aquele projeto, sabe? sim. É muita responsabilidade, não. Isso é algo que o pessoal normalmente não pensa, mas é bastante. Sim. Certo. Pode me contar um pouquinho da carga horária da tua profissão? Já imaginei que ela deve ser alta. 23 horas, 59 minutos e 45 segundos. 15 segundos a gente dá uma descansada assim e volta de novo. Dá uma Não, dormidinha. e dá uma dormidinha, uns 15 segundos assim. Microsono que fala. Não, o que acontece? Essa é uma área que tem, por já há muitos anos, o pessoal fala, né? Uma carga horária muito alta. Realmente é verdade, porque às vezes a gente tem uma carga de projetos ou demandas muito altas e tem vezes que não tem, né? Então ela é meio sazonal. Quando Uhum, tem, às vezes tem que vir à noite, não adianta. Mas a ideia, e outra coisa, por que que tu sempre vira à noite? Porque tem muito pouco engenheiro nessa área e muito uhum, pouco engenheiro que saiba o que está fazendo e queira fazer algo decente. Então acaba sobrecarregando todo mundo que está ali, né? Só que o que acontece? Com organização, volta e meia, a gente, na nossa empresa, tem conseguido reduzir um pouco essa carga de trabalho. Então agora fica só em umas 20 horas, mais ou menos. uhum. Não, mas sem brincadeira, é uma carga alta, tá? Pro normal. Tu não para às 5 da tarde, por exemplo, acabou o sol, que nem o pessoal da construção civil, né? Uhum. 5 horas, 6 horas, tá saindo da obra e, bom, fechou aquilo ali e vai embora, né? Sim. Não, Chegou a a gente obra e volta e deu. meia tem que continuar. A gente tem que continuar para atender diversas demandas, né? Inclusive, hoje em dia, demandas judiciais, Uhum. que vêm em cima de uma obra existente ou de um projeto já antigo. São várias características. Sim. Imagino que deve ser estressante também. Bom, Bastante. e o que que tu acha mais e menos atrativo na tua profissão?
Bom, vamos começar. Mais atrativo na minha profissão, eu acho que é a questão de que tu tá mexendo com algo muito grande, Uhum. tá? A coisa mais legal é tu passar por um local, uma interseção, ou andar por uma rodovia, ou uma, qualquer outro, um aeroporto, que tu tenha projetado aquilo ali, Sim. sabe? Tu passa e tu vê que aquela obra vai ficar para as gerações seguintes e tu que fez, entendeu? Uhum. Isso eu acho que é a coisa mais legal que tem. Se tu te importou com aquele projeto, com aquela obra, é melhor ainda. O que é o menos atrativo é que o pessoal, em geral, aqui no Brasil, meio que entende que os engenheiros de tráfego como um todo não são muito reconhecidos, né? Então, assim, o cara, eu construo prédio, eu sou o cara. Uhum. E aí o cara, não, faz estrada. Dá aquela meia dúzia lá como é que é, de offset numa linha e desenhou a estrada. Uhum. Isso vai muito da simplificação que volta e meia tem nas cadeiras de estradas nas universidades. Tipo, Uhum. tem uma, duas no máximo, quanto para estruturas tem cinco, seis. Né? Então o pessoal acha que naquilo que eles viram, que o cara de estradas o cara só faz um desenho ali e tá pronto, entendeu? Uhum. Isso é o menos atrativo na profissão. Mas se tu passa por essa questão e tu quer fazer um negócio bem feito, ela é bem legal. Sim. Nossa, eu concordo principalmente com essa última parte que tu falou aí, agora um parênteses, assim, porque realmente parece que no curso, pelo menos aqui na URGS, dá muita mais importância para estruturas. Tu tem desde o terceiro semestre cadeira de estruturas até o final. E rodovias tu acaba só vendo no quinto, né? Que começa com a cadeira do Daniel. E depois tem mais duas obrigatórias só. O resto é letivo, então Sim. o pessoal acaba. E nenhuma de É, projeto, e né? de projeto, pois é, e de projeto tem só essa do Daniel que ele tenta pincelar um monte de coisa para vocês, mas acaba que, claro, tem que dar uma noção, essa é a função da cadeira, só que tu não acaba tendo uma cadeira especializada em nada, Uhum. né, da parte de transportes. E até na URGS tem algumas cadeiras a mais, mas são para logística, são para tráfego ou segurança, etc., mas não para o projeto, né? Sim, Que é uma parte exatamente. que não tem no mercado gente que esteja fazendo. E a URGS é uma das melhores nisso, porque, bom, eu falo com várias universidades e tudo mais, e a URGS ainda está deixando a cadeira de rodovias no quinto semestre, Uhum. onde o pessoal já tem uma noção. Tem universidades que estão botando para o segundo, terceiro semestre, só Ah, para pra se livrar. marcar presença, Uhum. sabe? Aí é complicado. Ah, que triste, né? Porque realmente é uma área que a gente se apaixona. É isso aí. Quais os principais desafios que, assim, na tua visão, a área apresenta? Se a gente pensar em desafios do ponto de vista empresarial da área, eu diria a sazonalidade, Uhum. né? Então, tem que se preparar porque tu sabe que volta e meia troca governo, troca época. A primeira coisa que o pessoal para de investir é na infraestrutura. Por quê? São obras grandes, pesadas, que tem que ter muito dinheiro. E Uhum. normalmente não é o pessoal privado que faz. Então, se mudou o governo, se deu qualquer problema, digamos, na moeda ou alguma coisa assim, a primeira coisa que o pessoal corta é o investimento na infraestrutura. Claro, que sempre volta, porque infraestrutura é um mal necessário. O Sim. pessoal precisa se movimentar. Então, se tu consegue, assim, no pior caso, segurar uns 6 meses, ela volta. Uhum. Sempre. Bom, do ponto de vista técnico da profissão, a parte menos atrativa é esse conceito que o pessoal tem de que é uma coisa simples para fazer, tu faz uma linhazinha, tá pronto. Uhum. Até o pessoal entender que não é assim, que o negócio é mais embaixo, isso não atrai o pessoal. Sim. Bom, eu acho que agora com
com a cadeira do Daniel, quem tá se formando tá tendo. Porque é uma cadeira que é o terror aqui na URGS, a cadeira de rodovias, por causa do projeto. É, Então, acho que a gente vai mudar esse conceito aí para as próximas gerações. espero que sim. Espero que sim. Bom, agora a gente queria escutar algum caso interessante, alguma história. Pode ser engraçada, pode ser assim peculiar, algo que aconteceu na tua ao longo da tua carreira que deu errado ou que no final ia dar muito errado, mas deu certo, alguma coisa assim divertida. Mas divertido é complicado. Divertido. O que mais acontece, assim, de que a gente pode chamar de divertido, ou que pode dar errado, e às vezes tu vê que vai dar muito errado e acaba dando certo, não tem nada com relação à fase de projeto em si, né? Normalmente é a fase de campo. Uhum, E o que a gente gosta de fazer? Isso é nosso, da nossa empresa, e eu vejo que é poucas empresas que fazem isso, né? A gente mesmo tendo muitos projetos, todo projeto novo, a gente sempre vai a campo, né? E nessas idas a campo são legais porque assim, ó, tu tem que te embrenhar no mato e às vezes é que nem a gente estava indo perto do Itaimbezinho outra vez fazer um levantamento, uma verificação. E eu, por exemplo, no caso eu estava com mais dois engenheiros meus. E eu acabei entrando no mato lá para ver, tentar achar um marco topográfico e acabei quase caindo num rio lá embaixo, numa ribanceira, assim. meu Deus. Não tinha corda, não tinha nada, e daí tu fica te segurando umas coisas para sair. Essas não é muito engraçado, mas é mais apavorante do que engraçado. Só Sim. que é legal, são coisas assim, tipo, outro dia eu tava aqui perto de Portão, com uma equipe de topografia também. Aí eu estava fazendo a verificação na estrada e o pessoal foi. Tinha lançado uns alvos para uns voos que a gente faz com laser e tudo mais, Uhum. numas propriedades. E bom, foi seguindo o dia, foram fazendo e tal. Quando começou o final da tarde, assim, bom, vamos terminar. A gente estava meio atrasado, assim, quase não vai dar para fechar, mas vamos mais um pouquinho. Aí quando a gente terminou já estava escuro. Hum, Bom, vamos recolher os alvos, né? E os sim. alvos dentro das propriedades, das fazendas e tal. E eu, bom, tudo com grade, tudo com cachorro dentro e tudo mais. Uhum. E a gente tava recolhendo até lá, né? Tava aqui, ó, olhando para os lados, tudo bem. Daqui a pouco o pessoal entra para pegar um alvo, não lembro onde é que estava, começa a passar como é que é, a lanterna assim para os lados e um vai andando pro meio do mato com a lanterninha, tu vê a lanterninha começar a diminuir, Ai, diminuir. que horror. Aí, daqui a pouco, começa a ouvir uns barulhos meio estranhos, assim, e aquela lanterna para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. O cara voltando, correndo, mas correndo, Ah, tropeça, cai, rola, cai no chão, mas continua correndo, não tá nem aí. meu E Deus, três coitado. cachorros atrás, querendo morder ele. Eu nunca vi um cara pular tão alto uma cerca, Que de arame horror. farpado, sem se cortar. Essa Coitado. aí foi engraçado. Mas são histórias assim. Bom, já imagino, quero escutar as próximas, então. Certo. Ahn, Agora, quais as habilidades ou pontos importantes que, na tua visão, um estudante interessado nessa área de transportes precisa ter para ser um bom engenheiro, para ter um bom futuro na área? Assim, tem alguns pontos. O primeiro ponto é querer aprender. Isso é. Todo mundo fala isso, é muito simples. Não, é muito difícil alguém que quer aprender, tá? Porque tu não precisa saber nada. Tu vai chegar na hora, tu vai sair da faculdade, tu tem que ter alguma noção, mas tu tem que querer aprender, Uhum, estudar. A faculdade é o menor dos problemas. Se o cara quer aprender, aí a segunda coisa que ele precisa ter é ter a visão do todo. Eu faço geometria. Quando eu estou fazendo geometria, eu já tenho que pensar no cara, mesmo que eu não vá fazer, eu tenho que uhum, pensar no cara que está fazendo a pavimentação ou a drenagem,
ou até no cara da sinalização, porque um monte de coisa de segurança viária impacta, né? Então daqui a pouco tu faz uma geometria muito pequenininha, todo mínima, que ó, tá dentro da norma, é mínima, vai gastar muito menos. Uhum. Em terraplenagem, vai gastar um pouco menos de pavimento, mas chega na hora, não tem folga suficiente, o cara da sinalização tem que botar umas defensas lá que são muito caras. Uhum. E aí tu acaba tendo uma obra mais cara, porque o cara da geometria, quando fez, não estava prestando atenção no todo, sabe? Uhum. Então esse olhar assim de tentar multidisciplinar, tu não precisa saber, tu só tendo uma noção, tu consegue fazer a tua área desempenhar um papel que tu vai te conseguir ser muito melhor do que a maioria. Assim. Entendi. Que querer aprender e ter essa visão, não se bitolar, são as principais características que um engenheiro precisa ter, principalmente Uhum. nessa área. Fazer Perfeito. correspondências, né? Sim. Sim, não ficar só limitado ali, né? Isso Entendi. aí. Bom, então, no início da entrevista a gente perguntou como é que era a engenharia na época que tu estudava. Agora a gente quer saber como tu enxerga a engenharia no futuro, aí para quem está se formando agora. A parte de transportes, Isso. Na parte de transportes ou na que tu quiser falar. o que que acontece? A gente está tendo ainda uma mudança muito grande, principalmente na parte de dados. Então, tem aquilo que eu falei que seria um bom engenheiro, né? Ele ter aquela visão do todo. Isso é muito importante agora, principalmente, porque tu vai ter uma série de dados que tu vai projetar em cima. Então, nem só dados de campo, mas a interoperabilidade entre as informações. Então, a conversa entre as informações e disciplinas. Uhum. Isso é algo que está está começando ainda, não está bem implantado, mas é o futuro e vai ser em tempo real. Uhum. Sabe? Tu tem que sempre ficar evoluindo e quando tu está projetando, tu já tem que estar enxergando as outras disciplinas. Eu acho que isso é a engenharia do futuro, é tu trabalhar num ambiente, tu trazer o teu ambiente real para o virtual, né? E tu conseguir trabalhar lá, Uhum. assim, de uma forma dinâmica. Esse é o grande futuro, que eu imagino. Entendi. Sim, e casa totalmente com o que tu falou na última pergunta, né? Daquilo de ter uma visão mais de todo, mais completa. Isso, deu uma cortadinha ali. Não, eu só disse Falou. que eu disse que isso casou bem com a tua resposta da última pergunta, que o engenheiro precisa ter uma visão completa de todas as disciplinas e Isso. pensar tudo junto. Perfeito. Uhum. Tá, e agora sobre o mercado de trabalho. Como é que tu avalia ele para quem está interessado a seguir nessa área? Bom, o que que acontece? Tem pouco. O que está acontecendo? Várias empresas estão de projeto em si, elas estão acabando com os setores de projeto. Isso é uma realidade, tá? Uhum. Mas, por outro lado, tem outras que estão se especializando em projeto. E a grande dificuldade é ter pessoas que saibam. Uhum. É uma oportunidade para quem quer essa área, só que pela formação que a pessoa está tendo nas universidades como um todo, né? E a URGS está sendo uma das melhores dessas, mas mesmo assim, o pessoal para essa área sai muito cru. Uhum. Tem noção nem 10% do que é qualquer uma das disciplinas que envolvem a infraestrutura. Então, assim, tu vai entrar no mercado de trabalho onde talvez tu inicie ganhando menos do que numa construção civil, tá? Mas em pouco tempo, se tu gostar dessa área, se tu tiver essas habilidades, isso que a gente comentou há pouco tempo, né? Aqui na entrevista, tu consegue evoluir, passar o pessoal da construção civil rapidamente, Uhum. porque tu vai ser um no mercado que não tem, sabe? Sim. Não tem mais ninguém. Então, é um mercado com potencial, mas para atingir esse potencial, se tu está entrando, tu vai ter que estudar muito. Uhum.
ralar bastante. E se fizer isso, provavelmente vai se dar bem. Daí, a partir daí, só céu é o limite. Que bom. Então, é bom saber que o mercado, porque muita gente fica preocupada que o mercado da construção está saturado, né, de engenheiros de obra, assim. Bom, então saber que a nossa área tá Isso. precisando de gente boa, né? A construção civil acaba sendo mais fácil de conseguir emprego, porque tem sempre, as obras são pequenas, né? Por mais que seja um prédio muito grande, a obra é pequena perto de, ou o projeto é pequeno perto de um projeto de infraestrutura, né? E a especialização, bom, tu já sai na faculdade sabendo fazer algumas coisas. Uhum. Então é muito fácil para conseguir um emprego. Só que tu vai acabar ficando ali. As empresas já estão cheias de pessoal, né? Então Sim. tu vai ter mais uma mão para ajudar. Já nessa outra área, que é a infraestrutura, não tem gente. Uhum. Tem poucos que sabem fazer. Certo. Mas é isso. Bom, agora a gente já tá na parte final, assim, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a cadeira em si, né? Então, Uhum. eu queria saber como que tu enxerga o projeto Ponto de Partida, né? Que é esse que a gente aplica na edição, dentro e fora da graduação, para os alunos e para quem já atua na profissão, assim. O que tu acha que ele impactua na vida dessas pessoas? Bom, eu conheço o ponto de partida desde antes de ser ponto de partida, né? Uhum. É um projeto que está evoluindo bastante com o Daniel, que ele já empregou como estilo de franquia e tem algumas outras universidades que já estão utilizando. E Uhum. isso é muito legal. Eu vejo que na graduação é algo que agrega muito. O porém é que a própria instituição não dá tempo suficiente para evoluir esse projeto. Uhum. Né? No meu entendimento, eu acho que esse projeto deveria ser aplicado em 2, 3 cadeiras na faculdade sequenciais, sabe? Sim. Daí sairiam, engenheiros muito bons. Né? Uhum. Para quem já está na profissão, o legal do ponto de partida é que ele, bem ou mal, ele dá uma ideia de um todo. É aquilo que a gente comentou antes. Uhum. Então, o que o Daniel faz no ponto de partida é dar uma pincelada do todo para o pessoal. Acaba que o pessoal sai pelo menos com uma noção, mesmo que superficial, uma noção. Uhum. Se o cara for esperto, ele vai atrás. Então, assim, algumas noções de ferramentas, algumas noções de procedimentos, o pessoal já sai. Isso já está dando um diferencial mesmo, que pequeno, porque é aquele negócio, não tem muito tempo, né? Sim. Mas isso eu já vi um diferencial. Né? Então, tem pessoal que trabalha para mim ali que já passou pelo Daniel. Uhum. Né? E tu vê que essa pessoa, ela talvez ela saiba onde achar a informação um pouquinho mais fácil do que quem não teve essa oportunidade na época. Entendi. Poxa, que bom. A gente até brinca na monitoria que, se eu começasse a fazer agora a cadeira, eu ia me sair muito melhor no projeto, porque agora eu já sei tudo. E cada vez que a É, gente acompanha de novo eles, cada semestre, a gente vê que a gente acaba aprendendo muito mais e que ainda tem muito para se aprofundar, né? isso aí. Certo, agora a última pergunta. O que tu espera dos alunos e o que tu espera que eles apresentem na audiência pública agora de quarta-feira? Olha, vamos dizer que eu não espero um projeto completo ou algo que tenha todos os detalhamentos necessários, tá? Mas eu espero ver traçados, principalmente, que tenham a ideia do traçado em si, não a geometria, mas a ideia do traçado, ela esteja contemplando várias interferências. Então, para a verificação dessas interferências. Uhum. Passei por aqui, vou fazer uma ponte. Não, quem sabe se eu passar por essa meia encosta aqui, eu consigo só fazer um bueiro, uma galeria, ou uma coisa assim. Uhum. Né? Claro que mais simplificado, porque o pessoal não tem nem tempo, nem bagagem para tu fazer algo mais completo. Assim. Sim. Bom, já vou avisar pra eles então que a banca tá tá querendo ver eles. Não, e aí dessa vez eu vou ser bonzinho. Tá bem. Certo, Fernando?
quer adicionar mais alguma coisa aqui na entrevista? Algo que não foi contemplado pelas perguntas? Eu acho que a gente passou por vários pontos, tem material muito bom, assim, que a gente conversou e acho que tá de bom tamanho já. Tá bem, então. Muito obrigada pela participação. Muito obrigada por aceitar o convite de participar da banca. E a gente se vê, então, na audiência pública para ver o que eles vão nos passar. Tá certo, muito obrigado, Laura, pelo convite e com certeza nos vemos lá. Tá bom. Tchau, tchau. Tá bom, tchau.